Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre as unidades de 1 a 4 da nossa disciplina. Bom, a unidade 1 começa falando de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu montei esse PowerPoint porque eu acho que vai ficar uma coisa mais dinâmica para a gente ir conversando sobre os temas das unidades, tá bom? Se vocês virem essa sigla T&D, ela significa treinamento e desenvolvimento de pessoas. É uma sigla muito famosa, que está no mundo do mercado de trabalho, que está no mundo da educação corporativa. O que seria o treinamento e desenvolvimento de pessoas? Seria a aprendizagem em nível específico, orientada para a pessoa que está na empresa. E a outra opção seria o desenvolvimento organizacional. O que é o desenvolvimento organizacional? É o desenvolvimento da empresa. Ele se preocupa com o modo pelo qual as empresas aprendem e se desenvolvem, ou seja, é um pouco mais abrangente. Continuando, nós temos então um slide mostrando os objetivos do treinamento corporativo, tá? Então, o primeiro objetivo é preparar os profissionais para a realização imediata das atividades inerentes ao cargo, de modo a contribuir para a obtenção de resultados no momento presente. O segundo objetivo é proporcionar o desenvolvimento contínuo dos profissionais, de modo a favorecer o seu ajustamento no cargo atual, bem como desafios com os quais irão se deparar na ocasião futura. E o terceiro objetivo é mudar a atitude das pessoas, a fim de proporcionar um ambiente satisfatório entre os profissionais, elevar o nível de satisfação e promover maior estreitamento nas relações interpessoais. Então, pessoal, o treinamento dentro de uma empresa, ele tem objetivos específicos de realmente trabalhar com a aprendizagem individual de cada um dos trabalhadores para aquela empresa para alcançar um objetivo específico. Lembrando que um treinamento, ele é feito num determinado momento, para um determinado tema, para um determinado objetivo. Então, as pessoas são treinadas e elas vão ser levadas a atingir aquele objetivo do treinamento. Bom, qual é o conteúdo do treinamento, né? Nós temos aqui uma foto muito interessante do autor Chiavenato, 2004, em que ele aponta 4 itens em relação ao treinamento, que seria a transmissão de informações, que tem o objetivo de aumentar o conhecimento das pessoas, o desenvolvimento de habilidades, que tem o objetivo de melhorar habilidades e destrezas, o desenvolvimento de atitudes, que tem o objetivo de desenvolver e modificar comportamentos das pessoas, né, dentro da empresa, e o desenvolvimento de conceitos, que tem o objetivo de elevar o nível de abstração, ou seja, desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensar em termos globais e amplos. Prosseguindo, nós temos então um diagrama também muito importante, que inclusive foi o foco da nossa primeira atividade, né, na disciplina, e esse diagrama mostra o ciclo do treinamento. Lá na unidade 3, nós vamos ver melhor, um pouquinho mais especificando melhor essas etapas, mas aqui nós vamos ter uma visão geral. Então, o ciclo do treinamento, ele possui a etapa de diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o levantamento das necessidades do treinamento. Então, se você escolher um tema para o treinamento, por exemplo, telemarketing, então você vai fazer um levantamento das necessidades desse treinamento. Depois do diagnóstico, nós temos o desenho. O que é o desenho? É a programação e o planejamento do treinamento propriamente dito, ou seja, o que vai ser feito durante o treinamento? Quais são as etapas? Como vai ser feito? Vai ser feito em grupo? Vai ser feito em grupos grandes, grupos pequenos? Vai ser feito em auditório? Vai ser feito em forma de oficina, de atividade? Ou seja, é realmente o desenho desse treinamento. A próxima etapa é a implementação, que na verdade é a aplicação do programa de treinamento. Então, tudo aquilo que você desenhou na etapa de desenho, você vai executar, você vai implementar o seu treinamento. E após a implementação, nós temos a fase de avaliação, que pode ser feita de diferentes maneiras, e você vai realmente ter o objetivo de avaliar se aquele treinamento teve resultados que você realmente queria, né, de acordo com os objetivos do seu treinamento.
Bom, passamos então para a unidade 2, que lida com o tema desenvolvimento humano nas organizações, ou seja, o trabalhador dentro de uma empresa, tá? A unidade 2 começa falando sobre o processo de aprendizagem. É muito importante entender o processo de aprendizagem como um caminho para a mudança de comportamento, porque pensem bem, o que você quer com o treinamento? Você quer mudar o comportamento das pessoas, você quer fazer com que uma pessoa saiba que ela adquira uma nova habilidade naquele trabalho que ela vai fazer, né? Então, é importante que a gente entenda que a aprendizagem no treinamento ela é muito importante, né? Mas o que é aprendizagem? A aprendizagem é o processo pelo qual as pessoas adquirem conhecimento sobre o seu ambiente e suas relações durante o próprio tempo de vida. Esse é um conceito dado pelo autor Xavenato, 2009. É o resultado de conexões estabelecidas entre os eventos ocorridos no ambiente com os esquemas referenciais internalizados pelo sujeito, ou seja, pelo indivíduo. Desta forma, a aprendizagem ocorre quando há mudança de comportamento, ou seja, é uma alteração permanente do comportamento em função da experiência de cada sujeito. Então, esse é o objetivo do treinamento. Você vai treinar os funcionários de uma empresa para que eles mudem de comportamento, correto? Para que eles adquiram uma habilidade nova que eles antes não tinham. Bom, a unidade 2 ainda fala de educação profissional, então vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. A educação profissional tem o intuito de oferecer subsídios para inserir o homem à atividade profissional. Ela ocorre de maneira institucionalizada e envolve três possibilidades, que é a formação profissional, o desenvolvimento profissional e o treinamento. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho agora, um pouco dessas três opções, formação profissional, desenvolvimento profissional e treinamento, tá? Esse autor, Xavenato, 2009, ele distingue esses três modelos da seguinte forma. A educação profissional, ela é voltada para a formação e preparação do homem para o exercício de uma determinada profissão. Dentre tantas possibilidades, temos formação de professores, formação técnica em edificações, informática, contabilidade, telecomunicações, administração, e ainda padeiro, cozinheiro, torneiro, mecânico, soldador, esteticista, vigilante, etc. Ou seja, educação profissional, ela realmente forma o homem para aquela determinada profissão, ok? Já o desenvolvimento profissional, ele tem o intuito de desenvolver o homem e aperfeiçoar seus conhecimentos, a fim de proporcionar seu crescimento profissional. A ideia é torná-lo mais eficiente e produtivo a partir de uma preparação que o credencia para a realização de atividades mais complexas que vão além daquelas exigidas pelo cargo atual. Dentre as alternativas, temos curso de informática, curso de auditor de qualidade, curso de inglês, curso de grafologia. São cursos oferecidos pela própria organização ou por empresas especializadas e seus resultados são projetados em médio prazo, tá? Então, voltando aqui, a formação profissional, ela forma o homem para uma determinada profissão. Já o desenvolvimento profissional, ele é mais amplo, ele vai além de formar o homem para uma determinada profissão. Ele engloba outros tipos de cursos, outros tipos de formação que vão desenvolver o ser humano. E, por fim, temos o treinamento. É o tipo de educação direcionada para promover a adaptação do homem ao seu cargo, garantindo-lhe condições suficientes para que consiga atender aos desafios impostos pelaquela atividade profissional. Os resultados são projetados em curto prazo, ou seja, imediatos. A ideia central é proporcionar ao colaborador conhecimentos essenciais para a sua adaptação ao trabalho. Então, percebem, gente, como é diferente a formação profissional, do desenvolvimento profissional, do treinamento? O treinamento, ele é imediato, ele é para o trabalhador conseguir fazer aquela determinada função dentro daquela empresa para a qual ele foi contratado, ok? Então, geralmente são oferecidas pela própria organização ou empresas especializadas em desenvolver e conduzir programas de treinamento, seja qual for a executora do treinamento, ela pode ser disponibilizado a todos os níveis de todas as unidades da empresa. Então, é uma coisa bem mais ampla. Bom, o desenvolvimento de pessoas, ele pode ter um modelo precário
ou um modelo sofisticado, tá? O modelo precário de desenvolvimento de pessoas, ele é casual, despretensioso, reativo, tem uma visão a curto prazo e ele é baseado na imposição, ok? Já o modelo sofisticado, ele é planejado, ele é intencional, ele é proativo, ele tem uma visão em longo prazo e ele é baseado no consenso. Então, qual que é o ideal? É claro que o modelo sofisticado, desenvolvimento de pessoas, é o modelo ideal, porque você vai planejá-lo, ele vai ser feito de forma intencional para você alcançar o objetivo desejado para aquela empresa. Bom, a unidade 3, então, ela aprofunda um pouco mais a questão do treinamento, aquelas etapas do treinamento, né? Então, a primeira etapa, que é o diagnóstico, ela envolve uma análise organizacional, ou seja, uma análise da empresa, ela envolve uma análise dos recursos humanos, né, de todos os trabalhadores que estão naquela empresa, ela envolve uma análise da estrutura dos cargos, ou seja, que tipo de cargos eu tenho na minha empresa, e uma análise do treinamento em si, ou seja, qual é o melhor treinamento para esse objetivo que eu tenho. Bom, depois a segunda etapa, que é o desenho do treinamento, ele pode ser também feito de diferentes maneiras, de diferentes aspectos, né? Quanto ao seu uso, quanto ao seu tempo, à sua época, e quanto ao local, ou seja, vai ser no local de trabalho, vai ser fora do local de trabalho, né? Ele vai ser antes do ingresso na empresa, ele vai ser após o ingresso na empresa, ele vai ser orientado para o conteúdo, para o processo, ou para os dois. Ou seja, então aqui você tem algumas opções para você desenhar o seu treinamento. Esse desenho é muito importante, porque você tem que atrelar o desenho ao objetivo que você quer alcançar com o treinamento, né? Ou seja, você só vai alcançar aquele objetivo se você fizer um desenho adequado. Prosseguindo, então, a próxima etapa, nós temos a aplicação do treinamento, que é propriamente o treinamento em si. Ele destina-se à capacitação das pessoas envolvidas no processo de aprendizagem por meio da aquisição de conhecimentos, habilidades e competências exigidas pela atividade profissional, tá? Então, é muito importante nesse processo, tanto os instrutores quanto os aprendizes, ok? Os aprendizes devem estar, né, motivados com aquele treinamento e os instrutores devem ter habilidade específica coerente com aquele treinamento. Bom, a avaliação do treinamento, ela pode ser uma avaliação de reação, é a primeira opção, e ela tem como propósito investigar a percepção dos aprendizes em relação ao local do treinamento, tempo de execução, conteúdo ministrado, recursos utilizados, metodologia aplicada, exercícios realizados, qualidade do instrutor e etc. A avaliação do treinamento pode ser ainda em relação à aprendizagem, ou seja, a avaliação de aprendizagem, também conhecida como avaliação de retenção, é uma ferramenta que permite investigar o grau de assimilação dos conteúdos transmitidos durante o treinamento por parte dos aprendizes, ou seja, será que realmente o aprendiz aprendeu, quem estava no treinamento conseguiu aprender aquilo que era o objetivo daquele treinamento? A avaliação também pode ser em relação ao comportamento, também conhecida como avaliação de eficácia, destina-se a investigar o impacto do treinamento sobre a produtividade e o nível de elevação das competências técnicas e comportamentais. E ainda, a avaliação do treinamento pode ser em relação aos resultados. A avaliação de resultados é um esforço para mensurar o impacto do treinamento sobre o negócio através de números exatos. Uma tentativa de obter informações que esclareçam se houve algum retorno em relação ao investimento realizado para a concretização do treinamento. Bom, nós passamos então para a unidade 4, que conversa um pouco com a gente sobre a evolução do conceito de competência, tá? Então, eu coloquei aqui alguns autores que falam sobre esse termo. Competência é o conjunto de qualificações, conhecimentos, habilidades e atitudes que habilitam o profissional para exercer seu trabalho, ok? Um outro conceito é o seguinte: competências são realizações individuais, ou seja, aquilo que efetivamente o profissional produz em seu trabalho.
As competências são atributos tanto técnicos, ou seja, conhecimento e habilidade, quanto comportamentais. Isso envolve a atitude do indivíduo no trabalho. Hoje em dia, gente, o desenvolvimento de competências é um dos pontos principais para a empregabilidade das pessoas e sustentabilidade das organizações. Ou seja, muitos de vocês já devem ter passado por isso e já devem ter passado por entrevistas de emprego, né? E o que o empregador busca? Saber qual é a sua competência, o que você sabe fazer, quais são as suas atitudes, quais são as suas habilidades, qual é o conhecimento que você tem sobre aquela vaga que você está buscando. Continuando, então, a unidade 4 fala sobre a gestão de competências, que é algo muito importante dentro do treinamento corporativo. Então, nós temos competências individuais, que lidam com as competências dos empregados em si, e as competências organizacionais, que lidam com as competências da empresa. Bom, as competências individuais, quais são elas? O que elas envolvem? O conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele trabalho, a habilidade sobre aquele trabalho, o julgamento e a atitude em relação àquele trabalho. As competências individuais, elas envolvem o saber, né? Ou seja, o conhecimento, o saber fazer. O que é saber fazer? É a sua habilidade. O saber analisar é o julgamento. E o saber fazer acontecer é a sua atitude. Tá? Então, esse quadro aqui, também disponível no livro de Chiavenato 2009, mostra bem o que são essas competências individuais. Bom, falando um pouquinho agora sobre competências organizacionais, nós temos alguns itens que a gente precisa dar um pouquinho de atenção. As competências essenciais da organização são as competências essenciais necessárias para que a organização atinja seus objetivos em termos estratégicos. As competências funcionais de cada unidade da organização são as competências que cada unidade funcional ou área da empresa, né, deve possuir para agregar valor aos objetivos por meio do desenvolvimento de suas atividades com padrão de excelência. As competências gerenciais são aquelas que cada gerente, gestor ou profissionais que possuem posição de liderança para a estratégia da organização precisam possuir para assumir as responsabilidades junto às equipes de trabalho. E as competências individuais de cada pessoa são aquelas que cada profissional deve possuir para executar a sua tarefa, estão relacionadas ao desenvolvimento do trabalho propriamente dito. Então, gente, nós vemos que do nível micro, né, aqui de cada pessoa, até a competência essencial da organização, são níveis, né, que a empresa tem que gerenciar em termos de competência. Nós finalizamos, então, esse vídeo, gente, com a unidade 4, visualizando que a gestão de competências direciona todas as ações para a identificação dos gaps, ou seja, dos buracos, dos problemas daquela empresa. E que no processo de treinamento, a proposta é trabalhar ações que efetivamente impulsionem os resultados e competências organizacionais. Então, eu termino esse vídeo mostrando para vocês que as unidades de 1 a 4 são muito simples, são essenciais para você conhecer o que é uma educação corporativa, ou seja, como fazer educação dentro da empresa, né? Toda empresa precisa de um planejamento educacional, ou seja, um planejamento de treinamento e de desenvolvimento de pessoas. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu desejo a todos um bom estudo das unidades de 1 a 4.